Fala pessoal, bem-vindos ao Codando com IA, o canal onde descomplicamos a programação com a ajuda da inteligência artificial. No vídeo de hoje, vou te mostrar 5 dicas poderosas para usar o ChatGPT na programação. Com essas dicas, você vai conseguir criar sistemas, resolver problemas e até otimizar o seu código de forma simples e prática. Já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente te ensina a programar de forma mais inteligente. O ChatGPT não é só uma ferramenta para responder perguntas, ele pode ser seu parceiro de programação, seja você iniciante, desenvolvedor, experiente. Essas 5 dicas vão transformar a forma que você usa a IA para criar sistemas e resolver problemas. Se você quer aprender enquanto usa o ChatGPT, peça para ele gerar códigos com comentários. Por exemplo, digite: crie um script PHP para calcular o IMC com comentários explicando cada linha do código. E a gente dá um Enter e aguarda ele processar para a gente as informações. Aí ele clicou e escreveu para a gente: segue um exemplo de script para calcular o índice de massa corporal, IMC, com comentários explicando cada linha do código. E ele começou a explicar para a gente essas informações. Então aqui ele finalizou o código para a gente, né? Então aqui ele criou toda a parte daqui do PHP e a estrutura também do script, né? Então aqui a gente tem toda a parte aqui, né, do HTML criado também, tá? A gente pode rodar esse formulário, né? A gente consegue rodar esse script dentro de um servidor, tá? Então, se você quiser, pode testar em servidor no Champ, né? Ou se você tiver uma hospedagem, né, em PHP, você consegue também estar fazendo esses testes, né? Mas aqui, basicamente, a gente mostrar essas dicas para você, como que funciona, né, as informações, tá? Então aqui a gente tem, ele também deu todas as explicações, né, das partes principais do código, recebendo os dados do formulário, né, cálculo do IMC, né, classificação, né, e exibição dos resultados. Então aqui ele dá todo o passo a passo e todas as informações que a gente pediu, solicitou para ele e ele criou aqui pra gente. E essa dica, ela é incrível para quem está começando e quer entender o processo, né, por trás do código. E quanto mais detalhada for sua pergunta, melhor será a resposta. Por exemplo, em vez de dizer, né, cria uma página de login, peça algo mais específico, como cria uma página de login em HTML com validação de senha em JavaScript. Né? Então a gente vai pedir para ele criar essa informação aqui para nós. Então eu vou pedir, crie uma página de login em HTML com validação de senha em JavaScript. E vou dar um Enter. E a gente aguarda ele criando esse formulário para a gente. E aqui ele já começou a criar, né? Então ele escreveu aqui: segue um exemplo de uma página de login HTML com validação de senha usando o JavaScript. Né? A validação verifica se os campos foram preenchidos e se a senha atende os requisitos básicos, mínimos de 6 caracteres. Então aqui automaticamente ele já criou essa informação para nós, né? Essa segurança, né? Que a gente solicitou para ele, né? Essa validação. Então a gente aguarda ele finalizar, né, o formulário. E aí a gente vai testar esse código aqui, né, em um formulário HTML. A gente vai criar um aqui através do nosso Visual Studio, né? E a gente vai testar esse formulário, tá? Então a gente aguarda a finalização aqui e a gente vai abrir o Visual Studio. Ele finalizou pra gente e agora eu vou copiar esse código aqui e vou colar, né, no nosso HTML lá no Visual Studio. Abrir aqui o Visual Studio e vou colar esse código aqui. E vou salvar ele. Um Ctrl S, vou salvar ele na área de trabalho mesmo, tá? Vou deixar o init mesmo e vou salvar e vou abrir esse código aqui através do navegador para a gente ver como ele ficou. A gente abriu aqui, então aqui a gente tem um usuário e senha, né? Vou colocar aqui teste e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6.
E aí, bem-vindo ao teste, tá? Então, ele criou para a gente toda essa informação, né, que a gente solicitou, né, para o nosso chat GPT. Voltando aqui para o nosso chat GPT, né? Então aqui ele explicou para a gente a funcionalidade, né? Eu pedi para ele criar um formulário, né, com campos para usuário e senha, e incluir a validação básica com a validação ali dentro do formulário, tá? Então ele já criou também um CSS, né? Um design simples e centralizado com bordas arredondadas e sombras para o container, né? O JavaScript também, ele explica aqui pra gente que valida os campos, né, verifica a senha e exibe a mensagem de erros apropriadas, né? Caso a gente digite uma senha de não seja 6 caracteres, ele vai digitar um erro pra gente. Então vamos testar lá? Vamos deixar 1, 2, 3, e aí automaticamente a senha deve ter pelo menos 6 caracteres. Né? Então, se a gente colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele dá como completo. Né? E se a gente digita somente menos que 6 caracteres, ele dá esse erro aqui pra gente. Tá? Então, é somente um teste para você ver como realmente funciona, né, essas validações. Tá? Então, aqui também ele explica como usar o arquivo. Né? Então, ele dá todo um tutorial ali. Né? Ele pede para a gente abrir o arquivo, né, como a gente criou, preencher o nome, usuário e senha, e o JavaScript validará os campos antes de permitir o envio. E também a gente pode estar utilizando o ChatGPT para ver se ele encontra erros, né? Se a gente escreveu um código e precisa da ajuda dele para corrigir algum erro, né? A gente pode pedir para ele e ele vai ajudar a gente a depurar, né? Basta a gente colar o código aqui no campo de mensagem, né? E perguntar para ele se o código tem algo de errado e se ele pode ajudar a gente a corrigir, tá? Então a gente vai fazer um teste. Eu vou pegar esse código mesmo que ele escreveu para a gente, tá? E vou apagar algumas linhas. Vou voltar aqui no nosso Visual Studio, né? E vou apagar algumas linhas aqui para fingir que tem algum problema no código, tá? Então eu vou escolher umas linhas aleatórias aqui, tá? E vou apagar, perfeito? Vamos apagar aqui e vamos apagar aqui. E vou salvar esse código e vou lá novamente abrir o nosso código na página de login, né? Eu vou atualizar aqui. Escreveu normal aqui alguma coisa, pode ser que viu que ele parou de funcionar, né? Ele não está mais validando essas informações. Então eu vou copiar esse código, tá? E vou voltar lá no ChatGPT e vou pedir para ele validar esse código, corrigir para a gente se tem alguma inconformidade, tá? Então vou escrever aqui para ele, esse código está errado? Me ajude a corrigir. E vou colar o código aqui que a gente apagou. Né? Ah lá, ele começou a ler, né? Aí o código contém um problema no JavaScript, que foi as informações que a gente apagou. Então a gente não pediu nada para ele, né? Não falou nenhuma informação que a gente apagou. A gente só apagou e escreveu aqui para ele corrigir pra gente. Então ele já automaticamente ele faz essa depuração e aí ele já dá uma versão corrigida, né? Então o erro no submit, né? A linha event ele está fora de qualquer função, né? E que causa o erro. O evento submit também precisa ser envolvido em uma função. E o uso do password error, né? Então ele deu aqui essas informações. E aí automaticamente ele reescreveu o código aqui pra gente. E a gente aguarda a finalização, né, da escrita do código. Ele finalizou aqui pra gente, né? Então ele vai explicar aqui as correções que foram feitas, né? Então ele envolveu o event, né? Está dentro do listing, né? Dentro do event submit, né? As definições do password error. Ele informou aqui as informações de alertas. E vamos corrigir, vamos verificar se realmente funcionou, né? A gente vai abrir novamente o Visual Studio, vou selecionar tudo e vou colar essas informações e vou salvar. Vou voltar lá na página de login e vou fazer o teste. Vou dar um F5 para atualizar aqui, vou escrever teste, 1, 2, 3, e aí automaticamente ele corrigiu pra gente. Então vamos colocar 6 caracteres, bem-vindos teste, né? Então você viu que a gente pede para ele, ele vai e corrige. Né? Então é muito importante, é muito interessante a gente ter esse conhecimento para a gente, né, sempre estar evoluindo junto com o ChatGPT, né? Então a gente consegue ter esse controle, né? Então a gente tem esse código, tem as informações, tem alguma dúvida, escreve o código, ele vai corrigir para você, ele vai te passar todas as informações. O que é bacana também do ChatGPT, a gente pode pedir para ele criar uma estrutura de projeto para nós, né? Então, antes de começar um projeto, peça ao ChatGPT para ele criar uma estrutura básica. Por exemplo, vou pedir para ele aqui criar uma estrutura de um projeto web com arquivos HTML, CSS e JavaScript.
né? Então eu vou pedir para ele aqui, crie a estrutura de um projeto web com arquivos HTML, CSS e JavaScript. E vou dar um Enter. Ele vai começar a pensar e já vai criar para a gente aqui, né, essa estrutura. Então ele deu aqui para a gente, abaixo está uma estrutura básica de um projeto web, incluindo os arquivos HTML, CSS e JavaScript. Né? Aí essa estrutura pode ser usada para organizar um projeto de pequeno escalável. Né? Então aqui ele deu para a gente a pasta, né? Deu o index, né? O index que vai ser o arquivo principal do site. Né? Ele criou a pastinha CSS, né? Então aqui a pasta para arquivo CSS, o style CSS, né? A pasta JS de script JS, né? E os assets, que é onde seriam as informações de imagens, né? Enfim, as informações que a gente tem dentro do projeto. Então automaticamente abaixo ele já criou para a gente aqui essa parte completa, né? Dos arquivos. Então aqui o arquivo index, né? Aí embaixo a gente tem o CSS style, né? Ele criou também aqui o JavaScript, né? Já com as informações. E aí ele dá como usar, né? Para a gente criar os diretórios, né? Na estrutura de pastas no sistema, adicionar os arquivos, né? Index CSS da pastinha styles, né? E o JS, que é o script JS. E aí a gente abre o index HTML e ele vai funcionar de acordo com a estrutura que ele criou, né? E isso facilita o início do projeto e ajuda você a manter todo o seu projeto organizado. Então é muito interessante, é muito bacana esse projeto, né? Essa informação que ele pode gerar. E isso pode ser válido para qualquer tipo de projeto, né? Se é um projeto pequeno que você precisa criar ou um projeto grande em escala, né? Então ele vai ser o seu programador. Basta você escrever e ele vai te gerar as informações corretas que você precisa, tá bom? E também, por último, né, a gente pode adicionar funcionalidades ao código existente, né? Então a gente pode pedir para o ChatGPT para ele melhorar ou adicionar funcionalidades ao código, né, que a gente já tem. Por exemplo, se a gente tem esse script aqui que a gente pediu para ele criar, né, que seria aqui uma página de início, né, com uma seção principal. Tá? O que a gente pode pedir para ele? Para ele adicionar uma informação, um exemplo, a gente precisa de um campo com validação. Um exemplo, eu vou falar para ele aqui, adicione ao meu código uma validação para verificar se o campo, vou dar um exemplo aqui, de e-mail foi preenchido. E vou dar um Enter. Vou aguardar ele funcionar, né? E ele deu aqui pra gente, né? Segue a atualização do seu código para incluir a validação do campo de e-mail. Essa validação verifica se o campo foi preenchido e se o valor inserido é um e-mail válido, tá? Então ele vai, né, adicionar essas informações e a gente aguarda ele criar, né, todo esse processo pra gente ver como funciona na prática, tá? Ele finalizou aqui pra gente, né? E aqui ele deu as alterações realizadas, né? Ele adicionou um campo de e-mail no formulário, né? Ele faz a validação em JavaScript e dá a mensagem de erro, tá? Então ele pediu pra gente testar o código aqui. Eu vou copiar esse código e vou lá no Visual Studio, vou utilizar o mesmo index que a gente criou do login, vou colar aqui, vou salvar, vou voltar lá na página e vou dar um F5 aqui. Então ele criou um campo de e-mail aqui. Então vamos colocar aqui teste, vamos só colocar teste e a senha 123 para ver o que vai. Aí, ó, ele digite o endereço de e-mail, né? Pediu para a gente digitar um endereço de e-mail. Então vou colocar aqui @teste.com e vamos ver o que ele vai pedir. Aí, ó, automaticamente ele já deu, né, o campo válido, porém a senha precisa dos 6 caracteres. Então eu vou deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou dar um Enter e ele funcionou. E se a gente apagar aqui, né, o teste e deixar sem nada, ele vai pedir para a gente digitar um endereço de e-mail que seja válido, perfeito? Então é muito interessante isso. A gente consegue pedir qualquer informação para ele e ele automaticamente vai gerar para a gente essas informações e a gente vai conseguir, né, passar esse processo dentro do ChatGPT. E assim você também pode evoluir o seu projeto de forma simples e prática, tá? Bom, então é isso, pessoal. Hoje vimos aqui 5 dicas incríveis para usar o ChatGPT na programação, desde pedir códigos, comentários até adicionar funcionalidades. O ChatGPT pode ser o parceiro ideal para te ajudar a criar sistemas e melhorar as suas habilidades.
Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe com os amigos que querem aprender a programar e comente aqui embaixo qual dessas dicas você vai usar primeiro. E é claro, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima aula!